Olá, começa agora o TV TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. E você vai ver hoje, SDI1 eleva para R$300 mil o valor da indenização por danos morais a tesoureiro do Banco do Brasil, vítima de sequestro. Rede de lojas Casas Bahia é condenada a pagar pensão mensal vitalícia a empregado que adquiriu hérnia de disco. Trabalhador temporário no Brasil, quais as diferenças desse tipo de emprego? É o que você confere em uma reportagem especial e na entrevista com a presidente da Associação Brasileira do Trabalho Temporário, Gismália Oliveira. Tudo isso e muito mais. O TV TST já começou. A família de um tesoureiro do Banco do Brasil, vítima de sequestro, vai receber indenização de R$300 mil. A decisão é da Seção 1 de Dissídios Individuais do TST, que reformou decisão de segundo grau que havia definido o valor da indenização com base no salário do empregado. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia, confirmou a sentença de primeira instância. Pela decisão, o Banco do Brasil teria que indenizar a família do trabalhador em 120 vezes o salário do empregado na época do sequestro, o que equivaleria a R$427 mil. O caso ocorreu em 1997, em Itabuna, na Bahia. O tesoureiro foi sequestrado em uma rua da cidade e mantido em cárcere privado com a família. No dia seguinte, foi levado à agência do Banco do Brasil e obrigado a abrir o cofre, de onde a quadrilha levou R$3 milhões. Depois do episódio, o trabalhador teve problemas emocionais e psicológicos e foi aposentado por invalidez. Após a morte dele, a família assumiu a ação. O Banco do Brasil considerou o valor da indenização excessivo e recorreu ao TST. Como o recurso foi rejeitado pela 5ª turma, o pedido foi apresentado à Seção 1 de Dissídios Individuais. O relator, ministro Renato de Lacerda Paiva, entendeu que o critério de definir o valor da indenização com base no salário do trabalhador poderia causar disparidades, caso outros empregados com salários diferentes sofressem o mesmo dano, e fixou o valor da indenização em R$150 mil. O ministro Lélio Bentes concordou com os argumentos do relator, mas, com base na jurisprudência do tribunal, sugeriu aumentar a indenização para R$300 mil. Esse caso, seja pela gravidade da situação que submetido o empregado, que envolveu sequestro, ameaça, inclusive, como bem ressalta o relator, sequestro com ameaças constantes de morte. Durante o período em que sequestrado, ele e a família eram ameaçados constantemente de morte. Seja pelas consequências daí advindas, de caráter permanente e irreversível, alcançando não apenas a capacidade elaborativa, mas a capacidade de convívio social do reclamante, que me pareceu que o critério mais adequado, pela proximidade dos fatos, seria aquele consagrado pelo ministro Maurício Godinho no seu precedente, ou seja, a fixação de uma indenização por danos morais da ordem de R$300 mil. O relator aceitou a sugestão do ministro Lélio Bentes, mas determinou que a correção monetária seja aplicada a partir da data do julgamento. Eu estaria propenso a acolher a divergência do ministro Lélio. R$300. Mas na data de hoje, ou seja, a correção seria daqui para frente. O entendimento foi acompanhado por todos os ministros da sessão e não cabe mais recurso. A primeira turma do TST condenou o Colégio Dom Bosco, em Curitiba, no Paraná, a indenizar um professor de ensino médio. Ele foi demitido sem justa causa depois de um boato de que estaria assediando sexualmente uma aluna.
A convivência é diária. Alunos e professores passam horas do dia juntos, mas o convívio nem sempre é visto com bons olhos. No Paraná, um professor do Colégio Dom Bosco entrou na Justiça do Trabalho pedindo indenização por dano moral. Ele contou que foi demitido sem justa causa depois de um boato de que estaria assediando sexualmente uma aluna. O TRT paranaense condenou a escola a indenizar o professor em R$100 mil, com base em um depoimento de uma testemunha que confirmou que o fato dificultou a recolocação do profissional no mercado de trabalho. A escola então recorreu ao TST alegando que não acusou o professor de assediar a aluna e que esse não foi o motivo da demissão. O relator na primeira turma, ministro Hugo Scheuermann, reconheceu a existência do dano moral. O ministro Lélio Bentes acompanhou o relator. Segundo o processo, o boato chegou a outra escola em que o professor também trabalhava e a demissão teria reforçado a fofoca. A conduta do empregador, de alguma forma, ainda que indireta, contribuiu para o agravamento dessa situação constrangedora e caracterizou, sim, lesão aos direitos da personalidade do empregado. Mas o valor da indenização foi reduzido para R$50 mil, porque a turma considerou que o valor estava desproporcional ao dano sofrido. A decisão foi unânime. Uma professora que foi demitida no primeiro dia de aula vai receber indenização por danos morais. Ela foi dispensada sem justa causa depois de 8 anos de trabalho. Às 7h15 da manhã, Priscila começa a dar aula e só para no fim da tarde. São 23 crianças de 4 e 5 anos. Aqui tem muita história, brincadeira e tudo é feito para ajudar no desenvolvimento deles. A gente conversa, faz as nossas musiquinhas, tem o nosso Quantos Somos, faz a chamadinha, aí a gente parte para uma atividade mesmo, primeiro trabalhando sempre o abstrato para depois ir para o concreto. A CLT cita diversos artigos sobre os direitos dos professores. Para exercer a atividade, os docentes precisam apenas de registro no Ministério da Educação. Eles não podem dar 4 aulas consecutivas e nenhuma no domingo. O salário é de acordo com o número de aulas semanais. A norma também garante ao professor o recebimento do salário durante as férias escolares. E se for dispensado sem justa causa nesse período ou ao término do ano letivo, deve receber o valor equivalente ao salário do período das aulas. Mas e se o professor for demitido no primeiro dia do ano letivo? Tem que indenizar até o período das férias escolares, porque esse profissional que está naquela escola, ele não vai conseguir se recolocar no mercado de trabalho após as aulas terem iniciado. Se as escolas iniciaram as aulas, já tem o seu corpo diretivo dos professores. Então, a escola que demite o professor no curso das aulas, ela é obrigada, por convenção coletiva, a indenizar até o período de férias ou recessos escolares. No Recife, uma professora foi demitida sem justa causa no primeiro dia de aula. A docente trabalhou durante 8 anos para uma instituição de ensino e já havia recebido os horários das aulas um dia antes da demissão. Por isso, ela entrou na justiça pedindo indenização por dano moral. A instituição de ensino alegou que apenas exerceu o direito de demitir a empregada e que não houve abuso do poder hierárquico, uma vez que a trabalhadora foi indenizada. O Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco negou o pedido da trabalhadora, mas na segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, a decisão foi reformada. Para o relator, desembargador convocado Cláudio Couce, a trabalhadora foi prejudicada, uma vez que na data da dispensa, outras faculdades já estavam com a grade de professores completa. Essa profissional praticamente fica, pelo menos aquele primeiro semestre, não um ano inteiro, fora do mercado, com todas as consequências, né, que podemos imaginar. Esse é o quadro de fato, né, o que nós podemos dizer assim. Em termos jurídicos, o enfoque, né, nós abordamos a matéria dentro do enfoque da questão da boa-fé, porque não se trata de uma estabilidade, não se está discutindo aqui estabilidade, garantia no emprego, ou até uma limitação ao direito do empregador de despedir o seu empregado. Mas sim, o que se discute aqui é uma quebra da boa-fé que deve nortear as relações contratuais e mais ainda, e sobretudo, as relações de emprego. Por unanimidade, a segunda turma condenou a instituição de ensino a pagar cerca de R$7 mil, valor equivalente a 3 meses de salário, além de R$10 mil de indenização por dano moral.
E no próximo bloco, rede de lojas Casas Bahia é condenada a pagar pensão mensal vitalícia a empregado que adquiriu hérnia de disco. Não saia daí, nós voltamos daqui a pouco. A rede de lojas Casas Bahia vai ter que pagar pensão mensal vitalícia a um empregado que ficou incapacitado para o trabalho depois de desenvolver hérnia de disco. A sexta turma do TST rejeitou o recurso da empresa, ficando mantida a condenação imposta na instância anterior. José trabalha há 12 anos com entrega de móveis e outros materiais pesados. E diz que, apesar de nunca ter tido problema de saúde sério por causa do trabalho, já chegou a sentir algumas dores na coluna. Meio difícil de não sentir, mas de vez em quando sente assim, uma dorzinha assim. Mas é questão da consciência também, né? Não querer pegar peso sozinho, sempre ter um auxílio de um ajudante, ou do carrinho também, né? Que tem que pensar no dia de amanhã. Pior é quando as dores na coluna se agravam, provocando uma hérnia de disco. Entre as vértebras da coluna estão os discos intervertebrais, estruturas em forma de anéis. Quando esses discos se desgastam, pode ocorrer a formação de hérnias, fazendo com que parte dos discos saiam da posição normal, o que causa dores na coluna. Ela é uma doença multifatorial, então não tem uma causa específica. Normalmente está associada ou a sobrecarga ou a traumas, mas ela pode ser também por conta de alguma lesão degenerativa ou uma hipomobilidade em outro segmento vertebral. Carregar móveis não é mesmo fácil. Um ajudante externo de caminhão das Casas Bahia ficou incapacitado para o trabalho por desenvolver hérnia de disco e, por isso, entrou na justiça pedindo pensão mensal vitalícia, além de indenização por dano moral. O TRT do Rio de Janeiro condenou as Casas Bahia a pagar pensão mensal vitalícia apenas parcial, no valor de meio salário mínimo, além da indenização no valor de R$20 mil por danos morais ao empregado. Em recurso ao TST, o trabalhador alegou que a decisão do regional violou o artigo 950 do Código Civil, que diz: se da ofensa resultar um defeito pelo qual o ofendido não possa mais exercer a sua profissão, ele faz jus à pensão correspondente à remuneração para o trabalho para o qual se inabilitou. O relator do processo na sexta turma, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, aceitou o pedido do empregado e explicou que, sendo constatada a incapacidade total e permanente para a função de ajudante externo, o trabalhador tem direito à pensão mensal de 100% do valor da remuneração. Além disso, a turma manteve o valor de R$20 mil de indenização por dano moral ao trabalhador. E essa notícia teve grande repercussão na página do TST no Facebook. Foram quase 4 mil compartilhamentos e mais de 200 comentários. O Marcos comentou que a doença adquirida no trabalho tem consequências para o empregado, devendo ter também para o empregador. O Carlos escreveu: eu sempre acreditei na justiça. Decisões como essa demonstram que gradativamente o ser humano deixa de ser mero instrumento de trabalho. A opressão diminui. Mas e você? Qual é a sua opinião sobre essa e outras decisões do tribunal? Curta a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. Acesse facebook.com/TSTJus. Acompanhe algumas notícias de destaque na semana. Durante o quarto encontro de presidentes e corregedores de tribunais regionais do trabalho, Coleprecor, foram anunciadas ações para reduzir o acervo acumulado das 10 pessoas jurídicas e físicas com maior concentração de processos trabalhistas. Todas tiveram o nome divulgado em uma lista publicada no site do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Também vão ser divulgadas informações sobre empresas que se destacam de forma positiva. Os ministros do TST, Cláudio Brandão e Douglas Alencar Rodrigues, participam até o dia 13 de junho da 104ª sessão da Conferência Internacional do Trabalho, realizada em Genebra, na Suíça, pela Organização Internacional do Trabalho. A conferência reúne mais de 4 mil delegados e o tema central é o futuro do trabalho no mundo.
Os ministros Fernando Eisuono e Guilherme Caputo Bastos tomaram posse como conselheiros do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Eles terão mandato de 2 anos no Conselho, que exerce a supervisão administrativa dos tribunais regionais e varas do trabalho. Os servidores do Tribunal Superior do Trabalho têm até o dia 12 de junho para responder à pesquisa de clima e qualidade de vida. A iniciativa pretende reunir informações para traçar estratégias que promovam o bem-estar e a satisfação no ambiente de trabalho. A pesquisa Convida é um convite à promoção de mudanças com foco na melhoria do local de trabalho. Enquanto participava do lançamento da pesquisa, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Barros Levenhagen, falou sobre a importância do envolvimento dos servidores, principalmente na hora de dizerem o que pensam e o que sentem em relação ao ambiente organizacional. Somente por meio da expressiva participação de todos os servidores na pesquisa é que será possível a elaboração e implementação de medidas efetivas de constante melhoria na forma de gestão, nas relações de trabalho, no clima organizacional e na prevalência da qualidade de vida no trabalho. A essa altura, a pesquisa de clima e qualidade de vida no trabalho já estava no ar para quem quisesse contribuir. O link de acesso às perguntas, disponibilizado por e-mail, foi encaminhado para cerca de 2.000 servidores. O secretário de Tecnologia da Informação preencheu o questionário já no primeiro dia. As 69 perguntas foram respondidas em menos de 10 minutos. Envolve perguntas relacionadas a como é que as tarefas são distribuídas no tribunal, se há sobrecarga de trabalho, se os recursos que o tribunal oferece são suficientes para executar as tarefas que compete a cada um de nós. Fica essa observação, ou seja, a resposta tem que ser registrada no sistema de forma muito séria, porque apoia o processo de tomada de decisão. Todos os dados serão consolidados depois do dia 12 de junho, prazo final para os servidores responderem à pesquisa. As respostas sobre a análise da atitude, do comportamento dos gestores, a avaliação da comunicação, da integração entre as unidades e do trabalho desenvolvido para o alcance das metas do tribunal devem ser utilizados para traçar ações que ajudem a potencializar o que já está bom e também melhorar o que deve ser aperfeiçoado para garantir mais qualidade de vida a quem trabalha no tribunal. Os dados consolidados serão analisados por esta especialista da Universidade de Brasília e, em seguida, apresentados à Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas. O resultado da pesquisa deve ser divulgado em agosto. A pesquisa vai dar um tratamento científico, acadêmico, psicométrico a esses dados, dando mais validade, fidedignidade ao que realmente as pessoas pensam. Registrar a sua opinião nesse formulário vai implicar uma validade, uma fidedignidade que vai dar uma consistência maior aos resultados e a proposta de ações mais efetivas, principalmente sobre a organização do trabalho. E no próximo bloco, uma entrevista com a presidente da Associação Brasileira do Trabalho Temporário, Gismália Oliveira. Nós voltamos em instantes. Veja outras notícias que também marcaram a semana. O presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, participou da sessão solene de 70 anos de reinstalação da Justiça Eleitoral no Brasil. A solenidade celebrou o retorno das votações democráticas que haviam sido interrompidas durante o Estado Novo pelo governo de Getúlio Vargas. O Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE, iniciou o processo seletivo para a formação de cadastro de reserva para estágio remunerado no TST. As vagas são destinadas a estudantes de nível superior, vinculados a instituições públicas e privadas,
e de nível médio, vinculados somente a instituições públicas do Distrito Federal. As inscrições devem ser realizadas até o dia 7 de junho no site do CIEE na internet. 12 de junho será especial. Os ministros Kátia Magalhães Arruda, Lélio Bentes e o desembargador Grijalbo Coutinho, integrantes do Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho, discutirão os principais mitos relacionados ao trabalho na infância. Você não pode perder! Atualmente, o Brasil está entre os maiores contratantes de trabalho temporário no mundo, segundo a Confederação Internacional de Empresas de Trabalho Temporário. Para se ter uma ideia, só nos primeiros 3 meses de 2015 foram contratados mais de 65 mil trabalhadores temporários no país. Mas quais as vantagens desse tipo de contratação? Como são as relações trabalhistas? Veja na reportagem. A lei define as 2 únicas hipóteses em que o trabalho temporário é permitido. Para atender à necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente, que é o caso, por exemplo, de uma funcionária que entra de licença maternidade, ou para acréscimo extraordinário de serviços, o que ocorre muito no comércio em período de fim de ano. O contrato pode ser de até 3 meses, podendo ser renovado por um período máximo de 9 meses. Ele é feito por intermédio de uma empresa de trabalho temporário que seleciona e paga o salário. Embora seja parecido esse tipo de serviço, não se confunde com a terceirização. Foi assim com Laíse, que voltou ao mercado de trabalho como recepcionista. A oportunidade da vaga temporária surgiu depois que ela ficou mais de 1 ano afastada por conta de uma trombose na perna. Nas 3 empresas em que trabalhou, ela substituiu empregadas que estavam de atestado médico. Hoje, Laíse não é mais temporária. Foi contratada com carteira assinada. Como temporária, eu fiquei 1 mês. Eu entreguei meu currículo em 1 dia, entreguei um certo dia na empresa. No outro dia, eu já fui chamada para cobrir diária e 1 mês depois eu já estava sendo contratada. A questão da diária fez com que eu passasse por várias empresas, aprendesse várias coisas, não só no fato de recepcionista, mas várias outras funções. Então, hoje eu me sinto preparada para atuar em qualquer área do administrativo. É extremamente importante, porque a sociedade precisa desses trabalhadores temporários em determinados momentos. As empresas precisam. E aí a engrenagem toda funciona muito bem, né? Porque onde aparecem buracos, vem a empresa de trabalho temporário e supre. O trabalhador temporário tem direito ao mesmo salário do empregado efetivo, que exerce a mesma função. Jornada de 8 horas, com a possibilidade de fazer 2 horas extras, com acréscimo de 20%. Férias proporcionais, repouso semanal remunerado, adicional noturno, indenização por dispensa sem justa causa ou no término do contrato, seguro contra acidente de trabalho e proteção previdenciária, mas deixa de receber alguns benefícios, como o plano de saúde, participação nos lucros da empresa e a possibilidade de participar da negociação sindical. A situação do trabalhador temporário é uma situação de maior vulnerabilidade. Como ele tem sempre a expectativa de ser efetivado, ele é um trabalhador muito mais submisso. Como ele também não encontra um respaldo dentro da organização sindical brasileira, esse trabalhador ele fica com a sua defesa muito debilitada. O curto espaço de tempo que o trabalhador temporário fica na empresa, muitas vezes, não permite que ele passe por uma capacitação. Por isso, é importante estar atento ao trabalho desempenhado para evitar que esses empregados fiquem expostos aos acidentes de trabalho. O trabalho temporário facilita, em muitos casos, a intermediação entre a demanda do mercado de trabalho e a oferta de mão de obra. Mas isso desde que o trabalho esteja realizado com a segurança e a proteção das condições de trabalho decente, ou seja, que seja realizado conforme as leis trabalhistas do país. Sobre o assunto, eu vou conversar agora com a presidente da Associação Brasileira do Trabalho Temporário, Gismália Oliveira.
Olá, seja muito bem-vinda ao TVT-ST. Muito obrigada pelo convite. Bom, como a gente viu, esses dados mostram que a contratação de temporários no país cresceu e muito. Agora, na opinião da senhora, o que tem contribuído para o desenvolvimento desse tipo de prestação de serviço? É uma ferramenta de gestão muito boa e as empresas utilizam essa ferramenta. Isso traz para a empresa muito mais facilidade, muito mais flexibilidade. E esse trabalhador, ele contribui de forma expressiva para uma linha de produção ou um outro espaço que a empresa precise ter alguém temporário. Quais são, então, os ramos da economia que mais contratam trabalhadores temporários? Se nós falarmos em termos de datas pontuais, nós vamos falar que o comércio é o maior contratante, principalmente para o final do ano. Contrata-se muitos trabalhadores também no Dia das Mães e outras datas pontuais. Mas a indústria também contrata. A indústria, a área de prestação de serviços são grandes contratantes da mão de obra temporária. O trabalhador temporário, ele tem os mesmos direitos daquele trabalhador que já está inserido na empresa, inclusive a mesma faixa salarial? A mesma faixa salarial, os mesmos direitos que tem aquele trabalhador. Nós temos uma lei, que é a Lei 6.019, que regulamenta essa atividade e dá para o trabalhador temporário todos os direitos. Ele só não tem direito ao fundo de garantia, à multa do fundo de garantia. E não tem direito ao aviso prévio, mas os demais itens todos, 13º, férias, 1/3 de férias, as horas extras com percentuais compatível ao período dele trabalhado, adicional noturno, insalubridade, direitos que qualquer trabalhador tem. Esse trabalhador também tem esse direito. E esse período que ele trabalha como temporário é contabilizado para sua aposentadoria. Você imagina um jovem em situação de primeiro emprego, entrou hoje no mercado de trabalho, daqui a 30, 35 anos ele vai aposentar, ele pode contabilizar esse período para sua aposentadoria. Agora, com relação aos acidentes de trabalho, podem acontecer inclusive com um trabalhador temporário. Nesse caso, como é que fica a situação da empresa? Qual é a responsabilidade dela diante desse trabalhador? A responsabilidade como ela tem com qualquer pessoa do seu quadro efetivo, mas esse trabalhador, ele tem na Previdência Social os benefícios que qualquer trabalhador que passe por uma situação semelhante tem. O mesmo vale para a trabalhadora gestante? O mesmo vale para a trabalhadora gestante. E o nosso setor é o setor que emprega gestantes, apesar de outros setores, ora não contratar, nós do trabalho temporário, vemos essa possibilidade para a gestante como um ganho extra. De repente, ela precisa melhorar o enxoval do seu bebê ou comprar o enxoval do seu bebê, ela tem no trabalho temporário um ganho extra. Agora, com relação à contratação desse profissional, ele tem que ser feito diretamente pela empresa ou pode ser contratado por uma empresa terceirizada, por uma outra instituição? Não. Ele precisa ser contratado por uma empresa que tem autorização do Ministério do Trabalho e Emprego para prestar esse tipo de serviço. Nós temos uma licença do Ministério do Trabalho, ou seja, uma concessão do Ministério do Trabalho para executarmos esse tipo de atividade. E eu diria para você que esse trabalhador ele tem que ficar atento. Se não for uma empresa especializada, autorizada pelo Ministério do Trabalho, não é emprego temporário, pode ser um emprego informal. Então, há de se pedir, orientar esse trabalhador que ele deva ser o fiscal do seu contrato, verificar se as regras estão sendo respeitadas, se a lei está sendo respeitada. O trabalho temporário, ele pode ser reincindido o contrato a qualquer momento? Pode, se acabar o motivo justificador daquela contratação, encerra-se o contrato do trabalhador temporário. Caso ele não queira continuar, de repente ele surgiu uma outra oportunidade ou surgiu um imprevisto, ele não pode continuar, ele pode rescindir também esse contrato sem pagar multa, absolutamente nada. As partes envolvidas não terão esse tipo de multa. Muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos e seja sempre bem-vinda aqui ao TVT-ST. Muito obrigada, nós agradecemos também. Bom, e a entrevista completa você confere no YouTube, youtube.com/TST. E nós ficamos por aqui, lembrando que as notícias do Tribunal Superior do Trabalho também podem ser acompanhadas pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.